Deixa eu falar um pouco com vocês aqui acerca de arte, para que a gente entenda desde um ponto mais simples até um ponto mais complexo. Em primeiro lugar, muitas pessoas ficam falando sobre arte, o que é arte, arte é a imitação da natureza, bobagem, isso, arte não é a imitação da natureza, isso seria uma tolice, né? Uma vez que você imaginar que é um coreógrafo que vai fazer uma composição do Lago dos Cisnes, ele está querendo ali com o movimento dos dançarinos imitar um cisne. Isso é uma bobagem. Se ele quisesse imitar um cisne, ele colocava um cisne lá no palco e não tem nenhuma bailarina que seja mais cisne do que um cisne em si. Então, é loucura isso de que a arte é uma imitação da vida, a arte é uma imitação da natureza, bobagem. A arte é outra coisa. A arte faz a exaltação da realidade, ou seja, a arte pega a realidade e a mostra no seu máximo resplendor, e a arte transcende a realidade. Por isso, ao observar uma dançarina, né, uma bailarina, um dançarino, fazer o movimento do cisne, eu aprendo mais sobre o cisne do que olhando o cisne. Porque a bailarina, imitando um cisne, ela consegue transcender aquilo que o cisne, por ser um simples animal, uma simples ave, não consegue transcender a si mesmo, claramente. Então a arte é essa beleza, essa transcendência, e por isso a arte tem como consequência proporcionar, não garantir, proporcionar a transcendência, a ascensão também daquele que participa da arte, aquele que está vendo um quadro, ouvindo uma composição, aquele que está admirando uma obra arquitetônica, lendo um livro, enfim. Então a arte propicia isso, né? Mas não garante, por quê? Porque na verdade a ascensão ela é intelectual, é mental. Então a arte só pode ser admirada por seres humanos, claro. Então o ser humano ele observa uma expressão artística, uma obra, uma peça de arte, e dali ele pode, compreendendo aquilo que a peça de arte transmite, ele pode fazer ali uma ascensão e assim crescer, né? Nós literalmente crescemos quando estamos diante de uma peça de arte, nós a compreendemos. Por isso, também é importante que a gente note que a manifestação artística se dá em 6 diferentes formas, e por isso se fala na teoria da arte acerca de belas artes ou as artes clássicas, as quais são 6: arquitetura e escultura, música e dança, literatura e pintura. Então, as 6 artes clássicas das quais tanto se diz. Por que as artes clássicas são 6 e não são 7, não há outras artes clássicas? Porque, na verdade, essas 6 artes clássicas compreendem toda a manifestação artística. Quando a gente fala de outras artes, né, cinema e qualquer gastronomia, enfim, existem infinitas artes mais. Porque, na verdade, fala-se assim, mas, na verdade, todas essas artes estão compreendidas nessas outras 6 artes clássicas. Que, na verdade, o objetivo das artes clássicas não é ficar categorizando, mas sim compreender como o homem percebe e transmite a realidade e pode, assim, transcender a própria realidade. E isso se dá por meio das formas, por meio do movimento, por meio das cores e por meio da poesia, né, da imaginação. Por isso se fala de 6 artes clássicas. As artes, para serem compreendidas, para que você possa perceber o que Michelangelo quis passar numa Pietà, num Davi, para você perceber o que Bernini quis passar nas suas esculturas, para você poder compreender o que Mozart está passando ali nas suas peças, é necessário ter um elemento que é a referência. Por isso que é comum pessoas ouvem uma composição de música erudita e não entendem. Então pega aquela composição, faz a audição e pensa, caramba, como que as pessoas ouvem isso daqui e conseguem ver, né, por exemplo, ouvem Vivaldi e conseguem ver ali as 4 estações. Como que eu posso ouvir o verão, o outono, no som de um instrumento? Não conseguem compreender, não sabem como isso é feito e ficam assim um tanto quanto perdidas e por isso acabam abandonando as artes clássicas e se relacionando apenas com arte popular, porque a arte popular não tem mistério nenhum, ela já te entrega logo o que você quer. Mas isso se dá por falta de referência. Referência é uma característica do próprio conhecimento humano. O homem só consegue conhecer por referência. Isso é porque quando você se relaciona com algo, quando você está diante de algo, a sua mente
naturalmente, isso é algo feito automaticamente. A nossa mente, quando se depara com algo, ela compara esse algo com tudo mais. Então, o nosso cérebro, ele está o tempo todo fazendo essa computação. Ele está o tempo todo olhando para as coisas e pensando, isso parece com o quê? Então, se você está andando, fazendo uma trilha, e daí você se depara com um inseto que você nunca viu, quando você vê aquele inseto, a sua mente compara ele com todos os insetos que você conhece. E daí você deduz, caramba, isso aqui é algum tipo de aranha, ou não, isso aqui é algum tipo de escorpião. Então, se tiver aquele rabinho parecido com o rabinho do escorpião, você pensa, é um tipo de escorpião. Pode não ser, pode ser um louva-a-Deus, pode ser um outro inseto que está fazendo ali um disfarce, né? Aplicando um disfarce para parecer que é um escorpião, mas na verdade é um inseto inofensivo. Então, por que nós conhecemos assim? Que é a única forma de conhecer. Não tem como você conhecer nada a não ser por comparação. E é por isso que pessoas que não têm referência, não adquiriram referências ao longo da vida, elas não conseguem fazer essas comparações. E quando a gente está falando de artes clássicas, quais eram as referências com as quais os grandes artistas trabalhavam? Eram todas elas referências da realidade, da verdade, do mundo real, do mundo verdadeiro. Então eles falavam, por exemplo, estamos falando aqui de música, né, Vivaldi, enfim, falando de ópera, de música. Esses compositores, eles pensavam em quê quando eles estavam compondo? Eles pensavam na natureza, nas forças da natureza, eles pensavam nas emoções, nos sentimentos, eles pensavam nos heróis, né, nos grandes sacerdotes, né, enfim, eles pensavam em coisas que eram verdade. É diferente de hoje. Hoje, quando você ouve uma música, você está ouvindo lá um pagode, uma música sertaneja, a música está falando de quê? Ela não está falando de um sentimento, ela não está falando de uma emoção, ela não está falando da natureza, ela não está falando de nada disso, ela está falando unicamente de divertimento. São frases que te comunicam uma coisa que é para você fazer com outra pessoa. Por isso que você, falando de um exemplo bem bobo aqui, bem simples, é por isso que a música, antigamente, você pega, assim, por exemplo, a música popular italiana dos anos 50, 60, a música falava de amor, falava de amor, de saudade. A música de hoje fala de quê? De sexo. Por quê? Porque o sexo não é um sentimento, o sexo não é uma emoção, o sexo é um ato, é fazer uma coisa. Então, como no mundo moderno nós não temos as referências do mundo real, a gente não conhece as estações, a gente não conhece o clima, os ventos, nós não conhecemos a própria natureza, né? Muitos de nós no mundo moderno, você nunca você nunca esteve numa fazenda, você nunca viveu ali uma experiência de estar no campo e ver o anoitecer, estar no campo e vivenciar a chegada de uma brisa que traz uma chuva. Então, essas experiências que são experiências da verdade, né? Experiências do mundo real, nós não temos. Então, quando a gente lida com a arte clássica, a gente fica meio perdido. Mas você não fica meio perdido quando você assiste um stand-up, ou quando você vê um filme dos Avengers, ou quando você vê um desenho animado, ou quando você, enfim, quando você lida com algo popular, porque todas as referências do mundo popular você tem. Para finalizar, é por isso que na teoria da arte se identificou muito cedo que a potência mais importante para tanto o artista quanto o consumidor de arte é a memória. É a memória porque é na memória que nós guardamos as experiências, as vivências, todos os elementos referenciais, os quais nós usaremos para apreciação artística. Então, é muito importante que quem gosta de arte, ou quem quer aprender, quem quer começar a consumir, quem quer melhorar aí o seu gosto, quem quer começar a lidar com coisas melhores e reduzir ruído, é muito importante que você passe a lidar com a verdade, com aquilo que é de fato, e não é temporal, é realizado, mas é em si mesmo. É necessário que você tenha cada vez mais contato com a verdade, com as cores, os aromas, os sabores, os sons, né, as experiências, para que você tenha cada vez mais contato com isso, e que você tenha boa memória. A memória não é um problema natural, né? Você não precisa dizer assim, mas eu tenho memória ruim. De certa forma, a questão não é essa, ter uma memória ruim. A questão é, a memória, ela se desenvolve. A memória é desenvolvida.
É como músculo, né? A pessoa é sedentária, nunca tem uma vida de atividade física, aí ela fala, ah, não, eu sou péssimo em atividade física. Não, você não é péssimo, você é inapto, você é inexperiente, mas você pode se tornar apto, você pode se tornar experiente, basta o exercício, basta que você comece, tenha um método, aprenda a fazer isso e faça, principalmente, né? Que você venha fazer para você exercitar. A memória é a mesma coisa, ainda que o cérebro não seja um músculo, a atividade cerebral, ela é uma atividade que se desenvolve por exercício. Então, é necessário o desenvolvimento da memória. E assim, né, fazendo uma síntese, assim nós podemos nos relacionar com aquilo que excede o conhecimento humano, participar dessa transcendência para que nós saiamos do estado no qual nós estamos para um estado superior, elevado, e assim sejamos pessoas que realizam melhor, né? Na prática, sejamos pessoas mais felizes e sejamos pessoas verdadeiras. E lembra você, se você quer estudar com a gente, nós estamos estudando toda semana. Vou deixar o link aqui para você. Inclusive, nesta semana, o tema é arte. Como nós podemos estudar e aprender com a arte. Então, vem estudar junto com a gente nesse nosso método de estudos. Está aqui o link para vocês na descrição do vídeo.